Olá, boa tarde. Apesar do rigor na fiscalização, o uso de celulares por detentos ainda é realidade em muitos presídios do país. As apreensões são constantes. E o que fazer com esses aparelhos recolhidos? O Judiciário Gaúcho decidiu restaurar e entregar 120 telefones apreendidos no presídio de Osório a estudantes em situação de vulnerabilidade. Este é um dos destaques desta edição do Jornal da Justiça e você vai ver também. Supremo decide que tempo menor de contribuição não pode diferenciar valor de previdência privada entre homens e mulheres. O tribunal considerou que os dois contribuem sobre bases salariais idênticas. Defensoria e Ministério Público fazem recomendações à Caixa Econômica para melhorar o serviço no pagamento do auxílio emergencial. A lista com as 8 recomendações pede ainda que o banco melhore a organização das filas. E ainda, Justiça mantém regra da Anvisa que proíbe farmácias de manipularem fórmulas com derivados da cannabis sativa. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é inconstitucional a mulher receber previdência privada menor do que homem por ter contribuído por menos tempo. A Fundação dos Economiários Federais entrou com um recurso no Supremo contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. No cálculo da aposentadoria privada, essa decisão invalidou percentuais distintos para homens e mulheres. O tribunal considerou que os dois contribuem sobre bases salariais idênticas. No Supremo, a Fundação alegou que o homem teria direito à aposentadoria proporcional de 80% ao contribuir durante 30 anos e a mulher a 70% com 25 anos de contribuição. Mas a maioria dos ministros decidiu que o tempo menor de contribuição das mulheres não pode ser usado para diferenciar complementação de aposentadoria. O plenário entendeu que isso viola o princípio da isonomia previsto na Constituição e, por isso, negou o recurso da Fundação. O caso é de repercussão geral, ou seja, vai valer para todos os processos semelhantes na Justiça. Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o Ministério da Justiça deve suspender a produção de relatórios sobre servidores públicos que seriam associados a movimentos antifascistas. Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça, traz os detalhes desse julgamento. De acordo com a decisão do STF, o Ministério da Justiça e Segurança Pública está proibido de praticar qualquer ato que vise a elaboração de dossiês sobre antifascistas. Ao longo de 2 dias, o Supremo Tribunal Federal se debruçou na análise de um pedido de liminar do partido Rede Sustentabilidade. A decisão foi tomada por maioria, prevalecendo o voto da relatora ministra Carmen Lúcia. A ação foi apresentada a partir da veiculação na imprensa sobre o monitoramento do Ministério da Justiça de aproximadamente 600 servidores públicos com posição política contrária ao governo. O órgão também mantinha um dossiê com nomes, fotografias e endereços de redes sociais de pessoas consideradas antifascistas. Para a maioria dos ministros, a atividade de inteligência ela deve orientar ações relacionadas à segurança pública e do Estado. É uma prerrogativa de Estado, mas para que seja considerada lícita, ela deve estar vinculada a fato ou evento relevante para a segurança nacional e defesa das instituições republicanas. Desta forma, a coleta de informações para mapear posições políticas de determinado grupo ou identificar opositores ao governo configura desvio de finalidade das atividades de inteligência. Os ministros entenderam que esse tipo de prática fere a democracia e viola direitos e garantias fundamentais, como o direito à liberdade de expressão, à livre manifestação do pensamento e ao pluralismo político. O único a divergir foi o ministro Marco Aurélio. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade questiona no Supremo Tribunal Federal normas do Estado de Minas Gerais que permitem o Corpo de Bombeiros regulamentar e fiscalizar a prática e formação de bombeiro civil e atividades de voluntários nessa área.
Para a Confederação, a competência seria da União e não do Estado. A relatora é a ministra Rosa Weber. Ela deu prazo de 10 dias para que a Câmara Legislativa e o governo de Minas apresentem informações sobre o caso. Preocupados com a qualidade do atendimento às pessoas em situação de rua e estrangeiros que vão às agências bancárias em busca do auxílio emergencial pago pelo governo, a Defensoria Pública e o Ministério Público fizeram recomendações à Caixa Econômica Federal para melhorar o serviço. Estabeleceram prazo para essas mudanças. As instituições querem uma solução para dificuldades que pessoas em condição de vulnerabilidade vêm enfrentando no pagamento do auxílio emergencial. As orientações foram entregues pelo Ministério Público Federal, Ministério Público de São Paulo, Defensorias Públicas da União e do Estado de São Paulo. Neste documento, as instituições fazem observações sobre a forma de atendimento adotada pela Caixa Econômica Federal durante a pandemia do novo coronavírus e recomendam mudanças nas agências da cidade de São Paulo. Entre as sugestões estão a capacitação de gerentes e funcionários da Caixa para o atendimento humanizado a pessoas em situação de rua, contratação de assistente social devidamente capacitado para esclarecimentos de informações a pessoas em vulnerabilidade social, disponibilização de locais para que pessoas em situação de rua possam deixar os seus pertences e não sejam impedidas de entrar nas agências, e disponibilização de tradutor para auxiliar os estrangeiros, ainda que os atendimentos tenham que ser agendados. A lista com as 8 recomendações pede ainda que o banco melhore a organização das filas, amplie o horário de atendimento, inclusive aos finais de semana, entregue um número de protocolo ou documento com os motivos para que o auxílio tenha sido negado e deixe as informações sobre o benefício visíveis nas agências. A Caixa tem 5 dias para adotar as medidas e até 10 dias para encaminhar ao Ministério Público e à Defensoria Pública provas de que fez as mudanças no atendimento. Se o banco não seguir as orientações, as instituições podem encaminhar uma ação civil pública à Justiça. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifestou contra a reclamação do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, sobre suposto descumprimento de regras na formação da Comissão Especial na Assembleia Legislativa do Estado para analisar o pedido de impeachment contra ele. Um dos pontos questionados é que o grupo foi formado por indicação de líderes partidários sem votação. Segundo Aras, a lei que define crimes de responsabilidade não exige a realização desse procedimento. O procurador-geral afirmou que foram atendidos todos os pressupostos constitucionais e legais e, por isso, não há motivo para o pedido ser aceito pelo Supremo. A Procuradoria-Geral da República também enviou ao Supremo Tribunal Federal parecer em que defende revistas íntimas em penitenciárias do Rio de Janeiro. O caso está em discussão no Supremo em recurso contra a Lei Estadual do Rio, que proíbe a abordagem em presos e visitantes. Segundo a PGR, a legislação é ilegal porque deveria ter sido apresentada pelo Poder Executivo e não pela Assembleia Legislativa. Além disso, a Procuradoria não considera razoável colocar o direito à intimidade na frente da necessidade de segurança coletiva. Para a PGR, a revista mecânica é uma prática que deve ser estimulada, mas não pode ser a única, já que existem materiais, por exemplo, que não podem ser identificados por detectores de metais. A Lei Estadual 7.010 de 2015 proíbe a revista íntima manual nos presídios do Estado do Rio de Janeiro. Em situações excepcionais, está autorizada apenas a busca pessoal, desde que haja suspeita de que a pessoa esteja com objetos irregulares. No próximo bloco, o Judiciário Gaúcho restaura celulares apreendidos em presídio e entrega a estudantes em situação de vulnerabilidade. Continue com a gente. Um dos dispositivos constitucionais mais preciosos para mim se encontra no artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, que diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Pleno do Superior Tribunal de Justiça elege ministros Mauro Campbell Marques e Raul Araújo para o Tribunal Superior Eleitoral. O TSE é composto por 7 ministros e, de acordo com a Constituição Federal, 2 deles devem ser do Superior Tribunal de Justiça.
A escolha foi feita pelo Pleno do STJ em sessão por videoconferência. O ministro Mauro Campbell Marques vai ocupar a vaga de membro efetivo no Tribunal Superior Eleitoral e o ministro Raul Araújo a de membro substituto. Mauro Campbell Marques é natural de Manaus e é ministro do STJ desde 2008. Atualmente integra a Corte Especial, a primeira sessão e a segunda turma. Já o ministro Raul Araújo nasceu em Fortaleza e ingressou no STJ em 2010. Ele atua na Corte Especial, na segunda sessão e também na quarta turma. Os dois foram escolhidos por aclamação e ficam nos cargos do TSE por 2 anos. O hipermercado WMS da rede Walmart foi condenado a indenizar uma funcionária que era obrigada a cantar músicas motivacionais durante eventos. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, no entanto, reduziu o valor da condenação. Na reclamação trabalhista, a empregada contou que, junto com os colegas, tinha diariamente de cantar o hino motivacional e rebolar diante de todos, antes do início da jornada de trabalho. Segundo ela, a prática era vexatória e constrangedora. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul condenou o mercado ao pagamento de R$15 mil de indenização por dano moral à empregada. O regional entendeu que a experiência da participação dos empregados na prática adotada pelo supermercado ultrapassava os poderes diretivos da empresa e invadia os direitos de personalidade da empregada. No TST, o caso foi julgado em plenário virtual. O relator do caso na terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, ao analisar o valor do salário, a condição econômica e o tempo de serviço da operadora, concluiu que o valor fixado pelo TRT estava acima do padrão médio para casos similares e, por isso, reduziu o valor da indenização para R$10 mil. Todos os ministros seguiram o voto do relator. Agora, a gente vai falar sobre um projeto da Justiça Gaúcha. Estudantes vão receber 120 celulares apreendidos no presídio de Osório, no Rio Grande do Sul. Os aparelhos vão ser restaurados e entregues para alunos em situação de vulnerabilidade. O investimento de quase R$6 mil sairá da conta de penas alternativas da Vara de Execuções Criminais de Osório, para reparo dos aparelhos e compra dos chips com internet. Fizemos já a entrega desses valores, fizemos já a entrega dos aparelhos celulares para o pessoal da entidade civil que vai nos ajudar. E agora estamos esperando que eles fiquem prontos para poder fazer a entrega para os alunos que vão ser selecionados pelas escolas. A estimativa é que em 2 semanas os aparelhos estejam prontos para entrega nas escolas públicas com carregador de baterias e termo de compromisso. A gente ficou muito feliz de participar desse projeto do Ministério Público e fazemos votos para que ele se espalhe por outras comarcas, que outros colegas consigam também encaminhar esses celulares para que mais alunos sejam beneficiados. E quem conversa com a gente sobre este assunto é o juiz corregedor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Alexandre de Souza Pacheco. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Jornal da Justiça, doutor. Boa tarde, Vini. A satisfação e a honra é minha. Doutor, como é que funciona esse projeto, né? De onde surgiu essa iniciativa? Como privilegiar esses estudantes que não teriam condições de ter um aparelho celular? Bom, o projeto foi uma iniciativa do Ministério Público da comarca de Osório, aqui no Rio Grande do Sul, em parceria com o Judiciário local. Então, devido à grande apreensão rotineira de aparelhos celulares em estabelecimentos prisionais, e a comarca de Osório conta com um presídio com mais de 1.700 detentos aproximadamente. Então, houve, ao longo do tempo, a apreensão de celulares e agora, em razão da pandemia, houve um pedido do Ministério Público, acolhido pela magistrada, de reciclagem, vamos dizer assim, de transformação desses aparelhos que foram apreendidos num ato ilícito, porque irregulares no interior do estabelecimento prisional, em um projeto social de fundamental importância nesse período de pandemia, para que crianças e adolescentes possam acompanhar virtualmente, online, as aulas letivas para que consigam, enfim, evoluir, acompanhar todo esse problema para que não perca o ano, enfim, não tenha nenhum prejuízo nos seus estudos. De onde veio o dinheiro para fazer a restauração desses celulares? Os recursos foram destinados pela magistrada da Vara de Execução Criminal, são recursos das penas pecuniárias, também penas alternativas
pagas por aqueles infratores que cometem delitos de menor potencial ofensivo ou de menor lesividade social. Existe algum critério para a distribuição desses aparelhos? Juntamente com as escolas estaduais da comarca de Osório e dos municípios ali vizinhos, foram eleitos aqueles alunos com maior vulnerabilidade social e que estavam privados de assistir às aulas virtuais, que estavam com algum tipo de dificuldade. E também se privilegiou aquelas famílias com maior quantidade de crianças e adolescentes vinculados, né, à escola, para que mais crianças fossem contempladas com o mesmo aparelho. Essas crianças, elas fazem parte da rede estadual de ensino? Como foi o caminho até chegar até elas, né? Sim, fazem parte da rede estadual de ensino e o caminho foi pelo Ministério Público, pela promotoria que trata da área da educação pública na comarca de Osório. Para o Judiciário Gaúcho, como tem sido fazer parte de uma movimentação tão grande para garantir escola para essas crianças que não podem sair de casa agora por causa da pandemia? Olha, foi com muita alegria que o Judiciário participou deste projeto, porque nós sabemos que esses celulares seriam descartados, né, até por questões ambientais, serão descartados e até mesmo destruídos. Então, sabemos que diversas crianças carentes têm dificuldades, as famílias têm dificuldade para a aquisição desses aparelhos, que esses aparelhos novos são caros no mercado. Então, foi com alegria que nós pudemos transformar aqueles aparelhos que serão descartados, né, num projeto social muito importante, que é contemplar crianças vulneráveis para permitir que elas continuem os seus estudos regularmente. Essa é uma doação? Os aparelhos ficam definitivamente com esses estudantes? Sim, os equipamentos foram doados em definitivo, até porque não haveria sentido na devolução, porque são aparelhos que, com o tempo, né, teriam uma defasagem tecnológica. Então, nós fizemos a destinação definitiva, até porque não se sabe também até onde vai a pandemia, provavelmente até o final do ano, tomara que seja antes, mas a gente não tem ainda essa perspectiva. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Justiça. Fico à disposição sempre que precisarem. Muito obrigado. Tchau. No próximo bloco, o programa Acessibilidade da TV Justiça vai discutir os desafios para fazer valer os direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. A gente volta já já. Em termos de equidade de gênero, a Constituição Federal atual representa um avanço em relação a constituições anteriores, na medida em que ela não ignora a existência de diferenças entre homens e mulheres, mas proíbe que o gênero seja utilizado como critério de discriminação negativa e, ao mesmo tempo, determina que as particularidades entre os indivíduos sejam observadas, de modo a oferecer oportunidades iguais. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região mantém regras da Anvisa que proíbem farmácias de manipularem fórmulas com derivados da cannabis sativa. Uma farmácia de manipulação ingressou com uma ação judicial para anular 2 artigos de uma resolução da Anvisa que proibiam a manipulação de produtos com ativos derivados da cannabis sativa, planta do qual se produz a maconha. A empresa alegou que as restrições impostas pela agência criariam uma reserva de mercado e violaria a livre iniciativa e a liberdade econômica. Mas a AGU rebateu os argumentos, ressaltando que a resolução passou por consultas públicas e estudos técnicos que levaram em conta modelos de regulação utilizados em vários países do mundo e que a resolução foi editada no âmbito do poder conferido à Anvisa de regular, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvem risco à saúde pública. Ressaltou ainda que podem ser extraídas da cannabis substâncias entorpecentes que causam efeitos nocivos à saúde, como alucinações, paranoia e confusão mental. Se concluiu que, no caso da farmácia de manipulação, elas não são dotadas dos requisitos mínimos para que se faça um controle no pós-mercado desses produtos. Porque o que ocorre é que hoje esses produtos não têm o perfil de eficácia, qualidade e segurança completamente estabelecidos. Os procuradores federais ressaltaram ainda que é preciso estabelecer requisitos técnicos para fabricação, importação, comercialização, prescrição,
monitoramento e fiscalização de produtos à base de cannabis para fins medicinais antes de regulamentar o uso farmacêutico. A ideia é evitar que os derivados da planta sejam usados para fins ilícitos e, com isso, provoquem risco à população, tanto do ponto de vista sanitário quanto da ótica social e de segurança pública. A quinta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região acolheu os argumentos da AGU e negou o provimento ao pedido da farmácia. Para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus, o Poder Judiciário de Mato Grosso está distribuindo máscaras de proteção no município de Alta Floresta, no interior do estado. A iniciativa está fazendo a diferença para a comunidade. Tempos de Covid-19 e isolamento social, mas também de muita solidariedade. Um exemplo vem da Justiça de Alto Araguaia, que decidiu distribuir máscaras de proteção para funcionários e menores da Casa Lar da cidade. Para isso, mobilizou a comunidade. Dona Rosana, costureira voluntária, ajudou a fazer a diferença nessa ação do Judiciário. Confeccionei máscaras para as crianças, para os adultos e pude chegar à conclusão que pequenas ações hoje podem estar ajudando pessoas. Gostaria muito de agradecer ao Poder Judiciário por essa doação. Foi de suma importância para a preservação e o cuidado da saúde de cada um de nós. Dessa forma, o Poder Judiciário vem contribuindo no combate à pandemia do coronavírus através de diversas ações. Isso mostra que o Poder Judiciário está voltado não só aos processos em si, mas também às pessoas. Começa hoje a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Para marcar a data, a TV Justiça faz um debate sobre os direitos dessa parcela da sociedade. O programa Acessibilidade vai discutir os desafios para fazer valer as leis. Essa é mais uma iniciativa da TV Justiça e do Judiciário para promover a inclusão. O censo de 2010 do IBGE mostra que 24% dos brasileiros têm algum tipo de deficiência física, mental ou intelectual. Pessoas que enfrentam dificuldades para se locomover, estudar e trabalhar. A Lei Brasileira de Inclusão determina a garantia de vários direitos a essa parcela da população, entre eles o do trabalho. Gesley é auxiliar de estúdio na TV Justiça. Ele nasceu com uma deficiência de grau leve. Foi contratado pela TV Justiça no Supremo Tribunal Federal pela competência, claro, e pela lei de cotas. Aqui no STF eu percebi não só a acessibilidade para as pessoas que têm um grau mais dificultoso, mas para mim foi mais fácil porque eu encontrei também pessoas que me auxiliassem no caso de uma necessidade. A dificuldade não foi sentida nas dependências do tribunal por causa do programa Sem Barreiras, desenvolvido pela Corte desde 2000. Com ele, o STF adotou medidas para dar mais acessibilidade para servidores e todos que circulavam pelo tribunal. Um dos propósitos nossos do STF Sem Barreiras é o quanto que é importante ter a diversidade dentro do trabalho, né? A gente trabalhar com pessoas diferentes, né? Nós somos diferentes e a pessoa com deficiência tem muito a nos mostrar. Mas não basta fazer a nossa parte. A TV Justiça e o Judiciário brasileiro sempre adotam medidas que possam estimular a inclusão em toda a sociedade, em todo o país. A mais recente foi o lançamento da série Direito em Libras, uma iniciativa do Judiciário voltada à inclusão social e à promoção da cidadania das pessoas com deficiência auditiva. A série promove um glossário jurídico na língua brasileira de sinais. Temos como ação para o sentido jurídico, recurso, lide, ajuizar, por exemplo, ganharam sinais próprios, que levam em conta a realidade e a forma de interação das pessoas surdas. Os direitos das pessoas com deficiência são um tema do programa especial Acessibilidade, produzido pela TV Justiça, que vai ao ar hoje às 5 da tarde. Pesquisadores vão discutir a legislação e ações que podem ser adotadas para garantir a inclusão dessas pessoas em todo o país. O debate será mediado pela assistente social Fernanda Vieira, coordenadora do programa STF Sem Barreiras, do Supremo Tribunal Federal. Segundo ela, é importante levar à sociedade a mensagem de que, para promover a inclusão, não basta se prender à legislação, é preciso ir além.
realmente quebrar essas barreiras, né, de atitudes, de informações. Então, por isso que é extremamente importante a gente trazer essa discussão, né, ampla, e por isso que também essa parceria com a TV Justiça também é tão bacana que a gente acha. Por quê? Porque vai poder ser disseminado para muitas pessoas, né? E a edição de hoje do Jornal da Justiça fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Tchau!